A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9. Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante, o sacrifício do Redentor. Hoje nós vamos compreender sobre a obra da graça de Deus através desse sacrifício de Jesus que nos resgata do nosso pecado, da condenação, para a glória do nome do Senhor. E é claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, gente boa, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD, que tem recursos especiais para professores das classes de adultos e de jovens. Vale a pena você dar uma olhadinha, o link está na descrição desse vídeo. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos juvenis, estudando a respeito desse assunto que é tão importante, o sacrifício do Redentor. Compreendendo a respeito da obra da salvação, do sacrifício de Cristo, pela graça de Deus, que nos salva para a glória do seu nome. Mas para iniciarmos bem a nossa aula de hoje, é importante iniciarmos pela palavra. A primeira base bíblica se encontra no versículo introdutório da lição, que está em Lucas capítulo 23, versículos 46. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 22, versículos 14 ao 22. Faça essa leitura compassadamente com os teus alunos. Deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. É importante entendermos, à luz da palavra de Deus, que a obra da salvação ela não é estabelecida por obras humanas. Mas a obra da salvação ela é estabelecida somente pela graça de Deus, pela vontade de Deus, por plano de Deus. Nós somos salvos por causa da graça, mediante a fé. E essa salvação é estabelecida pelo plano eterno do Senhor em nos resgatar exatamente dos nossos pecados, nos resgatar também do caminho da condenação, nos resgatar do inferno. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, está escrito que nós somos salvos pela graça de Deus, não por intermédio das nossas obras que garantem a nossa salvação. Mas o que garante a nossa salvação, biblicamente falando, é a graça e a misericórdia do Senhor. Martinho Lutero, estudando a respeito da Epístola aos Romanos, fez questão de dizer, com base em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que a salvação vem por um intermédio da fé somente em Jesus, somente pela fé em Cristo. Nós obtemos então a nossa salvação. E a salvação que Cristo oferece aos homens, ela é por intermédio da graça, é favor imerecido de Deus, manutenção também da obra criada, como nós estudamos em aulas passadas. A graça de Deus é tudo o que eu preciso, mas também o entendimento em meu coração que não mereço essa graça, não mereço esse favor, como nós estudamos aqui. E olhar exatamente para o plano da salvação, através do sacrifício do Redentor, que é Jesus, se oferecendo no Calvário, no teu, no meu lugar, é entender muito bem sobre essa obra remidora, sobre esse plano perfeito de Deus, de nos dar uma oportunidade, de estarmos mais uma vez aliançados com a sua presença. É claro que por conta do pecado, por conta da queda do primeiro casal, nós fomos também afetados e essa queda nos afastou da presença de Deus. E nos afastando da presença de Deus, nós somos conduzidos para o mal. Mas a partir do momento em que esse Deus Todo-Poderoso já planejou a salvação em Jesus, nós entendemos que por intermédio da sua vontade, ele reestabelece então esse relacionamento através do sacrifício de Cristo no Calvário. A aula de hoje procura olhar exatamente sobre esse tema com você. Eu espero que Deus em Cristo fale ao teu coração.
O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a última noite do Redentor. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. Olhar para esse primeiro ponto é compreender que nós estamos falando da quinta-feira antes de Cristo ser levado para ser julgado. Estamos falando do momento da Santa Ceia, em que Cristo celebra essa ceia com seus 12 discípulos, como está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 20, Marcos capítulo 14, versículo 17, Lucas capítulo 22, versículo 14. Ele se assenta à mesa com os 12. Judas também está presente ali, para poder ceiar e traçar então as últimas instruções para os seus servos, os seus discípulos, aqueles que seguiram a sua vontade. É claro que nessa Santa Ceia tinha um que estava com o coração enganado. Tinha um que ainda estava mergulhado no pecado. Tinha um que estava sendo seduzido por Satanás, que se tornou então alguém que traiu Cristo, desobedeceu a sua vontade e entregou o Senhor para ser julgado. Ele se chama Judas. E por isso eu gostaria de olhar com você na palavra de Deus, especialmente para essas instruções. O primeiro subtópico do primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as últimas instruções de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 15 a 16, nós encontramos a informação que só está presente no Evangelho de Lucas. Quando Cristo está presente com seus discípulos, no momento da Santa Ceia, ele declara que ele participaria daquela ceia com eles e que estaria aguardando mais uma vez, até o momento em que eles pudessem se encontrar de novo, agora na eternidade. Nesse momento da Santa Ceia, Cristo então traz algumas instruções. É claro que essa ceia do Senhor é uma ceia celebrada em memória de Cristo. E isso está presente em Mateus capítulo 26, versículos 27 a 29, Marcos capítulo 14, versículo 23 a 25, também Lucas capítulo 22, versículos 20 e 1 Coríntios capítulo 11, versículos 25 ao 26. E nessas últimas instruções, eu gosto de olhar, por exemplo, antes do momento da Santa Ceia, especialmente para o Evangelho de João. João dedica um período enorme declarando, apresentando o sermão de Jesus, as instruções de Jesus para os discípulos no momento da ceia do Senhor. Essas instruções estão presentes desde o capítulo 13, se você observar bem, o capítulo 13 de João, até o capítulo 17, onde Cristo traz instruções específicas para os seus discípulos, ceia com eles, fala sobre a promessa do Espírito Santo, que esse Espírito Santo habitaria com eles, capacitaria eles para uma grande obra. Esse Cristo traz uma mensagem também de consolo para os discípulos, especialmente no capítulo 14, dizendo o seguinte: para que eles não se perturbassem em seu coração. Capítulo 14, versículo 1 ao 3. Porque ele retornaria mais uma vez para levar consigo os salvos, os seus discípulos, que nesse caso estavam presentes nesse momento da ceia do Senhor. Essa ceia, essas instruções, capacitaram os discípulos, especialmente para caminhar mais uma vez, para estarem firmes no discipulado de Jesus, diante de todos os problemas que se levantariam. E aqui nós temos uma pegada muito boa para você trabalhar em sala de aula, para que o teu adolescente compreenda a necessidade de estar com Jesus, na presença de Jesus, ceando com Jesus, caminhando com Jesus, estando firme com Jesus, mesmo diante dos problemas que podem surgir na sua caminhada cristã, na sua história, nos seus desafios que estão presentes no dia a dia. Nós sabemos muito bem que os adolescentes têm desafios, e esses desafios precisam ser vencidos com a presença de Jesus. Se eu estou te ajudando até aqui, deixa aí teu comentário. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as últimas emoções. O autor da lição, ele procura trabalhar esse segundo subtópico ainda repartido em 3 pontos importantíssimos. O primeiro ponto, ele destaca sobre a importância da comunhão com o Pai. E cita aqui Lucas capítulo 22, versículos 39 ao 46. Quando nós observamos para esse texto, especialmente essa palavra que está presente em Lucas, nós percebemos que essa comunhão com Jesus e comunhão com o Pai
é necessária. Primeiro vamos entender o que é que significa a palavra comunhão. Vem da palavra koinonia, que traz a ideia e o significado de partir o pão. Só se parte o pão com alguém que é bem recebido, com alguém que é seu amigo, com alguém que é seu hóspede, com alguém que você tem uma grande consideração. Koinonia é comer o pão junto, estar junto com o outro. E olhar especialmente para essa koinonia, essa comunhão com o Pai, é entender que eu participo do pão com o Pai, caminho com o Pai, sou bem recebido pelo Pai, estou na presença do Pai. E isso é necessário também para a nossa caminhada em Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 22, só na comunhão com Deus, no momento da Santa Ceia, é que Jesus se revela para os discípulos de uma forma especial, dizendo que ele e o Pai são um. Revelando então o princípio da Trindade aqui. Marcos capítulo 14, versículo 19 também registra isso. João 13, 22 também fala sobre esse mesmo evento, onde Cristo se revela como Pai aos discípulos, descrevendo que ele e o Pai são um. Aquele que está em Cristo, então, desfruta dessa presença, dessa comunhão. Teu aluno pode desfrutar da presença do Pai em comunhão com Jesus. Você também. Avançando, o segundo ponto aqui dentro do segundo subtópico traça o princípio, então, e o propósito de entender sobre a traição de Judas, com base em Lucas capítulo 22, versículo 3 ao 6, versículos 47 e 48. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Judas, ele é relatado pela Bíblia como aquele que é o traidor. Ou seja, mesmo fazendo parte do colégio de Jesus, tendo as oportunidades que Jesus lhe dava, caminhando com Jesus, testemunhando os milagres, reconhecendo Jesus como Messias, decidiu então trair o Senhor. É claro que olhando para a Bíblia, no momento da ceia, Cristo já sabia especialmente a vontade do coração de Judas. É tão interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, dentro da palavra, em Mateus capítulo 26, versículo 21, Jesus já dizia para os seus discípulos no momento da ceia, que um entre aqueles que estavam ali, entre os 12, iria de traí-lo. A gente observa também em Marcos capítulo 14, versículo 19, esse relato a respeito disso, especialmente o versículo 18, fala sobre esse momento da traição. João 13, 21 também relata isso para a gente, de alguém que se revela como traidor. E é interessante que no momento da ceia, Cristo então destaca especialmente alguém que não estava em comunhão. E aqui nós também podemos entender algo interessante para aplicar na vida dos nossos alunos. Tem muita gente que está na igreja, que está participando das atividades da congregação, do grupo em si, mas não tem comunhão com o Pai. Está caminhando com Jesus, mas não conhece Jesus. Está na presença de Jesus, mas não sente a presença de Jesus. Está com Cristo, mas não honra o Senhor. Come do pão junto com o Messias, junto com Jesus, mas não revela-se como um verdadeiro discípulo. Muito pelo contrário, se revela como um traidor, como aquele que desobedece o Pai. E olhar especialmente para isso aqui é entender sobre o princípio também da desobediência. Tem gente que caminha nesse princípio. Tem gente que anda como Judas, se afasta do Senhor, estando na presença do Pai, por escolha pessoal. Aqui entra também o princípio do livre-arbítrio. Analisando isso aqui, vamos caminhar mais um pouco dentro do segundo subtópico. O terceiro ponto que é destacado aqui, destaca para a gente exatamente o seguinte argumento. A negação de Pedro, citado então em Lucas capítulo 22, versículos 31, 34, 54 a 62. Quando Pedro, então, sendo um apóstolo do Senhor, um discípulo do Senhor, chamado por Jesus, nega Jesus. Observe, aqueles que caminharam com Cristo, um traiu Cristo e o outro nega Jesus. A Bíblia faz questão de dizer que Pedro nega o Cristo, e o Cristo já sabia que isso ia acontecer. Por 3 vezes, Pedro negou a Jesus. Ele negou a Jesus diante da empregada, no pátio, aguardando a sentença do Cristo. Ele negou diante de pessoas que reconheceram ele como um dos discípulos de Jesus. Ele se esbravejou pelo fato das pessoas dizerem que ele era um dos seguidores do Cristo.
E é interessante isso. Quando Deus tem um propósito conosco, mesmo tentando fugir da sua presença, mesmo negando, mesmo dizendo que nós não somos, que nós não seguimos, as pessoas olham para a gente e veem o brilho de Jesus. É claro que Pedro se entristece por ter negado Jesus. Pensa em abandonar a sua caminhada, se afasta. Mas quando Cristo ressuscita, João capítulo 21, está escrito que ele manda procurar a Pedro e realmente restabelece o ministério de Pedro mais uma vez. O teu aluno também tem o brilho de Jesus. Mesmo que ele tente negar sobre estar em Cristo, sobre ser servo de Jesus, por querer dar mau testemunho, a presença de Jesus está nele. E essa presença é que nos restaura, essa presença é que nos chama de volta, essa presença é que nos faz avançar diante da presença de Deus. E aqui nós aprendemos também que Pedro aqui é vulnerável, também é falho como você, como eu, que temos fraquezas e às vezes também negamos a Jesus. Se eu estou te ajudando até aqui, deixa aí teu comentário. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o julgamento. Nesse segundo ponto, nós vamos analisar agora sobre o processo de julgamento que Jesus enfrentou antes de ser levado, sentenciado para o Calvário. Esse processo de julgamento é estabelecido primeiro entre os judeus, depois pelos romanos, e esse processo de julgamento também se atrela ao juízo divino em trazer então a redenção sobre a humanidade através do Cristo. No primeiro subtópico, nós vamos entender agora o julgamento religioso, com base em Lucas capítulo 22, versículos 66 ao 71. Nesse primeiro julgamento, nós entendemos que Cristo agora ele passa a ser sentenciado a partir da quinta-feira, ainda de madrugada, por parte do Sinédrio. Observe que o Sinédrio tinha especialmente 71 membros, 70 anciões, com o presidente, que era conhecido como sumo sacerdote. É interessante você observar que aqui nós precisamos destacar que tinha apenas parte do Sinédrio, porque nem todos os anciões concordaram então com esse método às escondidas para poder julgar o Cristo. Cristo então é julgado e sentenciado pelo Sinédrio. O Sinédrio que esbofeteia Jesus, que o condena, mas o Sinédrio não tem o poder de levar o Cristo então à morte através desse julgamento, porque pelo desejo daqueles que faziam parte do Sinédrio, aqueles que estavam sendo levados pelo inimigo, eles queriam que Cristo fosse morto, crucificado publicamente. A lei e o veredito do Sinédrio era estabelecida especialmente pela morte do apedrejamento. Porém, eles não encontraram nenhuma prova contra Jesus ao ponto de levar Cristo, então, para esse processo da morte. Outro detalhe: quando Cristo é preso, ele é preso no período da Páscoa. Então, no período da Páscoa, fica ainda mais difícil para os judeus religiosos declararem a morte de alguém, porque é o período da celebração. Daí, então, leva-se esse julgamento para o processo político, sendo levado agora para os romanos. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo subtópico trata sobre esse processo agora político, com base em Lucas capítulo 23, versículo 1 ao 25. Cristo agora ele é levado para ser julgado em um processo político. No processo político, Cristo ele é julgado primeiro pelo governador da Judeia, que é um romano. Quem é esse romano governador da Judeia? É Pilatos. Pilatos, então, não encontrando nenhuma acusação contra Jesus, mesmo o julgando, Pilatos decide conduzir Jesus para ser julgado pelo fato dele ser judeu, pelo rei dos judeus, que no caso aqui é Herodes. Chegando a Herodes, a Bíblia faz questão de dizer que Cristo não deu uma palavra para aquela raposa velha, porque Herodes queria ver os milagres. Herodes queria zombar de Jesus, e Cristo, como rei da glória, permaneceu firme. Não deu uma palavra àquele que não merecia. O Herodes, então, não encontrando nenhuma acusação, retorna ao Cristo agora para Pilatos.
Nas mãos de Pilatos, Cristo então é açoitado pelo veredito de Pilatos, para tentar então agradar a multidão e libertar o Cristo. Sendo açoitado, Pilatos traz o Cristo mais uma vez à sua presença, para, no processo então da festa da Páscoa, libertar por lei romana um preso político. E esse preso político seria livre. No pensamento de Pilatos, ele colocaria o Cristo, que era um homem inocente, diante do principal e pior inimigo dos romanos, que era Barrabás. Só que quando ele apresenta, a multidão já estava comprada pelos judeus. Essa multidão estava sendo comprada pelos religiosos, que infelizmente gritaram: solta Barrabás e crucifica o Cristo. E por isso, Cristo então é levado e sentenciado ao Calvário, como nós estudamos aqui. Eu espero estar te ajudando até aqui. O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o sacrifício. Nesse terceiro ponto nós temos uma base bíblica, Lucas capítulo 23, versículos 33 a 39, 44 ao 48. Nós vamos observar agora o sacrifício de Cristo. Ele é julgado, sentenciado pela multidão, e é interessante que Pilatos agora o conduz para a via dolorosa, para a crucificação, para o Monte Caveira. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o início da crucificação. Cristo ele passa pelo processo da crucificação. Ele é sentenciado, chicoteado pelos romanos, como nós estudamos na aula passada. Ele passa pelo processo da via dolorosa e agora ele chega ao Calvário. No Calvário, ele passa por um processo muito doloroso, que é o processo exatamente falando da crucificação. O prisioneiro trazia consigo, durante todo o processo da via dolorosa, parte da cruz, conhecida como patíbulo, sobre os seus ombros amarrado. Quando ele chegava no Monte Caveira, aquele patíbulo então era montado na cruz. E agora ele passava pelo processo da crucificação. Esse processo era estabelecido de forma muito dolorosa e terrível pelos romanos, ao ponto de Flávio Joséfo descrever como um evento macabro. As pessoas tinham suas mãos pregadas, os seus pés também. Só que os seus pés eram torturados, martelados por pregos de mais de 17 centímetros, suas mãos também. O prisioneiro era pendurado, e ao ser pendurado com o peso do seu corpo pelos cravos, essa pessoa sentia falta de ar, ficava em agonia. Alguns morriam imediatamente, outros tinham seus joelhos quebrados nesse processo de tortura para poder aliviar a agonia e acelerar o processo da morte. Outros, no caso de Cristo, teve o seu lado perfurado com a lança, especialmente para se cumprir as profecias a respeito desse evento tão doloroso. E aqui a gente entende exatamente o processo da salvação. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: a redenção. Esse processo aqui da morte de Cristo no Calvário é um processo de morte substitutiva, ou seja, a cruz era para mim, era para você, para o teu aluno. E a redenção agora, ela é estabelecida por um inocente que se entrega no lugar de todos no Calvário. Por que a gente precisa compreender isso? Porque o primeiro Adão, conforme Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele começa a descrever isso. O primeiro Adão, criado perfeito, à imagem de Deus, caiu, levando então toda a humanidade ao fracasso, ao pecado. Cristo agora, que é a imagem de Deus, que ele veio encarnado por divina obra do Espírito Santo, traça agora a figura do segundo Adão. E esse Cristo perfeito, sendo esse redentor agora, ele leva a humanidade de volta para Deus. Ele estabelece a ponte. O primeiro leva à queda. O segundo, que é o Cristo, traça a redenção. E essa redenção é algo poderoso e ao mesmo tempo simples. Para aceitar essa redenção, só devemos aceitar o Cristo como Salvador. Abraçar esse plano, esse projeto de Deus. Eu espero ter contribuído com você até aqui.
Se eu te ajudei na aula de hoje, por favor, deixa teu comentário aí. Compartilha essa aula, me ajude, posta aí nas tuas redes sociais, publica no grupo do WhatsApp, Telegram, todo mundo aí da igreja que você conhece também, para assistir a aula da EBD com você. Tira uma foto, gente boa. Marca a gente no Instagram, segue lá também, a gente é chique, tem Instagram também, tá? E claro, como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos para você estudar ainda mais a palavra de Deus com a gente aqui na Escola Bíblica Dominical. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do Jürgen Moltmann, O Caminho do Cristo, traçando então as perspectivas da cristologia messiânica. Também um texto muito bom que vai traçar a nossa linha de pensamento, a obra da salvação, do pastor Clayton Pomerene. Esse texto você pode achar no site da CPAD. Gente, que Deus abençoe você. Um beijo no teu coração e até a lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o arrependimento. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.